Bom dia e pé no chão, que não somos passarinhos. Pé no chão, que a coisa não é mole. Como todas as quintas-feiras, vamos fazer esse nosso programa Preocupações. Porque não somos passarinhos, somos parte de um ser social. A sociedade ou a humanidade dividida em várias sociedades, ou, na verdade, unida em várias sociedades. A humanidade sempre deveria ser unida, mesmo tendo diferenças, né? Semana passada nós lidamos com uma preocupação importante a extrema-direita no mundo e no Brasil. Essa extrema-direita, que, claro, ela não pode deixar de ser as características dela: antidemocrática, autoritária, agressiva, violenta, excludente. Então, extrema-direita fora, né? Como qualquer autoritarismo, mesmo que ele tenha características de esquerda, que eu acho que autoritarismo, nenhum movimento de esquerda pode ser autoritário. Ele se disfarça de esquerda, porque a característica da esquerda é não ser autoritário, mas ser libertário. E por isso ela não pode impor nada. Mas sim, ela tem que ser, ela é democrática, porque a democracia é um sistema organizado de todo mundo dar sua opinião. Bom, mas falamos semana passada que, claro, vai ser uma preocupação constante, deve ser aprofundada constantemente. E dentro dessa preocupação com a extrema-direita, surge aí uma arma contra os extremismos, contra os autoritarismos, contra o subdesenvolvimento humano, da mente humana, do ser humano como ser inteligente, criativo e político, nesse sentido de participar criativamente da política. Um dos mecanismos que temos à disposição para fazer com que essa democracia humana e solidária se desenvolva é a educação no sentido do ensino, no sentido da formação do ser humano na sociedade. E para isso, claro, tem as famílias, mas para o ensino tem fundamentalmente a escola, tanto de crianças quanto de adultos, as universidades. Mas nos preocupa mais no Brasil a questão da escola, a escola pública, a escola popular, especialmente. Aquela escola que está na periferia, que está trabalhando com a maioria da população brasileira, que sempre foi bastante pobre. E, infelizmente, no Brasil não há uma preocupação, nunca houve uma preocupação muito grande com a educação a que os pobres têm acesso, a que a maioria da população tem acesso. Nunca houve um verdadeiro investimento forte financeiramente na escola pública, aquela escola a que todos deveriam poder acessar. E claro, houve uma grande mudança da redemocratização com a nova Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Ali
realmente foi colocado no papel que é obrigação do Estado fornecer educação a toda a população. Educação gratuita, acessível e de qualidade. Claro, isso é muito difícil. Então, quando começou essa a Constituição, foi sendo implementada, se viu que não se tinha estrutura, nem física dos prédios, nem material nas escolas, nem em mão de obra, professores e professoras suficientes. Então, realmente, as escolas encheram de crianças, todas vindas de lares com pais e mães sem praticamente nenhum ensino. Então, viam crianças muito cruas e mesmo assim ela conseguiu fazer um trabalho razoável. Vejam, o mundo de hoje exige pessoas criativas e precisa de pessoas, crianças que tenham acesso a toda a ciência que o mundo já tem, que não é pouca coisa. Vocês já deram uma olhada nos livros, nos conteúdos que a criançada estuda hoje em dia? Aprender a ler e escrever não é mais nada. É pouca coisa, não é que não é nada, é muito importante. Mas sabe, não é sentando numa mesinha e aprendendo C mais A é K. Não é mais assim. Isso não é o suficiente. Aprender a ler é aprender a interpretar as palavras no contexto e o contexto nas palavras. É aprender a entender o fio vermelho dos textos que se lê. Para entender as ideias. Não é juntar B mais A, Ba. B. E juntar as palavrinhas. Não. É muito mais, é entender. É entender. E esta escola pública, chegar nela, como chegou a Finlândia, usando em boa parte o método Paulo Freire, que é isso, entender. Ler é também ler o mundo. Escrever é também escrever o mundo. Pensar a realidade, entender a realidade, entender os mecanismos, como as coisas se ligam, como se relacionam. Essa escola pública de alta qualidade, que alguns países chegaram, exatamente os que têm um pensamento mais à esquerda, pelo menos no social, a esta educação de qualidade, nós queremos que as nossas crianças cheguem, ou que o país possa fornecer. E isso, houve um grande desmonte neste último governo e que precisamos, não podemos desistir, temos que chegar lá. O problema é o caixa. Mas precisamos construir escolas novas, formar melhores professores, pagar melhores professores, ter escolas equipadas com novos tipos de sala de aula, com laboratórios de ciência, ter mais aulas de conteúdo pensante, como sociologia, filosofia, sim, já para crianças pequenas. Precisamos superar nossos tabus, que criança não pode abordar certos assuntos. Ela pode, se ela está curiosa, ela pode.
Então essa é uma preocupação. Precisamos ajudar a sociedade a ir nessa direção. Também nas discussões em casa, na vizinhança, para que tratem bem a educação. Professores, professoras, diretores, diretoras e todos os que são ligados a uma boa educação ou bom ensino. Um bom dia.